e de agradecermos a Deus porque essa casa ela nasceu na pandemia, onde muitos estavam fechando suas portas, vivendo outros momentos, e Deus nos deu a palavra de nós abrirmos esse lugar. E hoje ver pessoas dentro da igreja é uma realidade, porque nós começamos sem ninguém. E nós podemos dizer até agora, e daqui para frente, sempre, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? E você é fruto dessa palavra, de uma existência de que quando Deus fala, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, de número 112. Dê o pessoal do telão. Chama a Chile. Salmo de número 112. Salmo de número 112. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aí continua, Salmo 113. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome bendito, seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Você comeu hoje, você acordou hoje. Só de você ter comido, acordado, mostra que a graça de Deus e a misericórdia está sobre a tua vida. Muitos dormiram ontem e não acordaram hoje. Muitos passaram mal hoje e receberam sentenças de que não viverão muitos dias. Mas você está aqui porque Deus tem permitido a saúde estar no teu corpo. E louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Você está com a tua Bíblia na cadeira? Põe na cadeira. Nós vamos orar ao Senhor e consagrar ao Senhor esse tempo. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto. E vamos agradecer a Deus. Nós vamos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estaremos agradecendo a Deus por mais um ano de vida dessa igreja e por mais um ano, que é o ano 2025 que Deus nos deu para nós vivermos o nosso melhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer por cada pessoa que está conosco, por cada vida que está conosco, por cada família que estão conosco, por todos que aqui estão, Senhor, nós queremos te agradecer. A igreja, ela só existe e acontece porque alguém morreu na cruz e se entregou por nós. E quem morreu na cruz e se entregou por nós é digno de toda honra, de toda glória, para todos sempre.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Receba o nosso louvor. Receba o louvor que nós vamos, ó Deus, entoar. Que os nossos lábios sejam cheios da tua graça, cheios da tua presença. Que o teu Espírito Santo inunda os corações. Que nós tenhamos, Senhor, nessa noite uma noite especial. Que nós tenhamos nessa noite uma noite impactante. Que a tua palavra entre nos corações. Que as vidas sejam tocadas e transformadas. Que o teu nome seja exaltado. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glórias a Deus, amém? Marcelinho, por favor. Ele é um amigo muito especial. Eu lembro que quando ele se converteu, uma das primeiras igrejas que ele foi, na época, renascer lá embaixo, na 723 daqui da Avenida do Cursinho. E eu lembro que chegou ele, a Paulinha, sua esposa, fez um louvor maravilhoso e a vida dele começou a crescer muito. Muitas guerras, mas excelentes vitórias. E eu louvo a Deus hoje porque ele é um pastor da casa do Senhor, ele é uma autoridade aqui. Amém? A Bíblia fala que Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Quando você se aquebranta diante de Deus, a graça de Deus te alcança. Uma das maiores experiências que eu já tive com pessoas que têm uma vida extrema de oração. Ministério das pessoas de oração. Quando você chega perto para orar com essas pessoas, elas sempre vão falar, é unânime, Senhor, me sustenta nas suas mãos. Se o Senhor me largar, eu caio. O que é isso? É a pessoa pobre em espírito, a dependência diária de Deus. E quanto mais nós nos achegamos próximos a Deus, maior são aquilo que nós chamamos de consciência do pecado que nós precisamos largar. E esse é o momento que você vai orar. Confessar a Deus o seu pecado. Não sei como foi o seu dia hoje, a sua semana, mas esse é o momento de você se limpar. Nós costumamos aqui na igreja orarmos pelo perdão, orarmos pela família e declararmos a bênção de Deus sobre cada um de vocês. Então eu quero que você nesse momento agora, sua semana foi semana de muito rancor, de muita raiva, muita gente fez raiva, você pensou que não deveria, falou que não deveria, xingou muito no trânsito, dentro do metrô, murmurou no meio da chuva porque o metrô parou. Como é que foi sua semana? Então esse é o momento de você estar se limpando, colocando a sua vida diante do Senhor, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Coloque a mão no teu coração. Fecha os teus olhos e ore comigo esta oração. Fala, Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Eu declaro as minhas fraquezas, limitações, declaro a minha dependência a ti. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não habitar em mim, o que seria da minha vida? Mas eu confesso nesta noite os meus pecados, os rancores, as raivas, os sentimentos que por algum momento não te agradou. Limpa o meu coração, livra-me de todo o mal. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Nós vamos fazer oração pela família. Tem muitas pessoas que hoje têm filhos, mas não têm família. Tem marido, tem mulher, tem marido, tem esposa, mas não tem um casamento. Muitas famílias que habitam, que o seu diálogo já não é mais a mesa, e sim o WhatsApp. Isso tem gerado um desequilíbrio terrível na sociedade.
Porque uma das coisas mais perfeitas que Deus criou foi a família. O equilíbrio de uma nação, de uma sociedade, das pessoas está no alicerce da família. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como é e foi a sua família com você, eu não sei os traumas que você já viveu, mas eu tenho uma boa notícia. Nós estamos vivendo um ano aqui, um ano profético, o ano das boas novas, o ano do Messias. E nós temos falado todos os dias de culto sobre as boas novas. É um ano que nós vamos, mais do que nunca, pregarmos sobre aquilo que Jesus tem nos ensinado. E o principal de tudo, a sermos seus discípulos. Muitas famílias hoje vivem uma relação e não um relacionamento. E isso é algo muito sério, porque o desequilíbrio tem gerado pessoas no meio da sociedade completamente descompensadas, no emocional e diversos assuntos. Mas Deus está aqui para abençoar a tua casa. Deus está aqui para abençoar a tua família. Deus está aqui para trazer a bênção que Ele instituiu para a sua casa, para a sua família. E eu quero declarar, a tua casa não vai às ruínas. Porque, aleluia, a principal testemunha do seu matrimônio está dizendo, eu sou Deus para dizer, pode trincar, mas não vai ruir, pode balançar, mas não vai destruir. Você crê nisso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero orar pelas famílias, aqueles que estão nos assistindo nesta noite, aqueles que estão conosco, ó Pai, aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda esta ação do anticristo que está sobre a face da terra, que tem tirado, Senhor, a autenticidade das famílias, que tem tirado, Senhor, o papel do homem, que tem anulado o papel da mulher, todo espírito de narcisismo, todo espírito de anulações, que anula o emocional, tudo aquilo que vem gerando dores, que vem gerando sangramento nas relações, ó Senhor, a falta do amor, a falta do respeito, a falta da hombridade, da lealdade, da fidelidade, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro, aleluia, aleluia, a tua palavra, Deus de Salmos, ó Pai, oh, que os filhos serão como flechas nas mãos dos flecheiros, ó Pai, aleluia, que a casa será bendita, oh, que a esposa será abençoada, que o marido será o supridor, que a casa verá paz, harmonia, oh Pai, em nome de Jesus, aonde tiver a tua mão, a farinha não acaba, o azeite não falta, e a bênção do suprimento vem, porque o Senhor é que governa, o Senhor é que estabelece, é o Senhor que estabelece a vitória, a paz, a bênção sobre as famílias. Nós oramos pelo perdão, liberamos o perdão sobre as famílias, liberamos perdão sobre os casamentos, liberamos perdão sobre as pessoas. Ó Deus, há poder no teu sangue. Ó Deus, aleluia, o centro da tua igreja é a palavra, e a autoridade da tua igreja é o Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, lava a tua igreja pela tua palavra, aleluia, santifica a tua igreja, Pai, pelo teu sangue carmesim, curando, libertando, livrando, aleluia, e perdoando de todo o mal, de todo o pecado. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos as casas, nós abençoamos cada pai, cada mãe que aqui está. Eu abençoo a vida do pastor Samuel Torralba, sua casa, a sua família, a sua esposa que lá ficou, ó Pai, toda a sua parentela, ó Deus, tudo que eles não colheram em 10 anos, que 2025 seja o ano da colheita na vida do ministério do teu servo, ó Pai, a vida do apóstolo Gilcinho, ó Deus, sobre o seu ministério, a sua casa, a Bruna, Eloá, os seus pais, os seus parentes, Senhor, sobre os nossos convidados, ó, os que estão presentes, as pessoas, derrama da tua bênção da família sobre os teus servos. Eu oro pela vida, ó Deus, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos que nos assistem, a vida do Marcelo Aguiar, o pastor Marcelo, a sua casa, o Davi, a Marcelinha, ó Deus, a Marcela, ó Deus, a
Paula, todo o seu ministério, a pura fé. Guarda os teus servos, abençoa, livra-os de todo o mal. Assim eu te peço, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Diga assim: o Deus da família está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Abraça o teu irmão e fala assim: nós somos a família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Vamos de mais um louvor e em seguida a palavra da oferta. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Marcos. Paz do Senhor a toda a igreja, amém? Podem sentar um pouquinho. Estou muito feliz de estar aqui. Mais um ano de vida da igreja, deste ministério que o Senhor constituiu e confiou às mãos do pastor, do bispo Daniel Fragoso, pastora Raquel. Para nós é uma alegria muito grande. Eu quero dar uma palavra aqui ao seu coração. Eu espero que você receba com muito carinho essa palavra. Porque agora é um dos momentos em que você pode se tornar participante deste culto. Um dos momentos que você pode entregar a sua melhor parte. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, nós vemos a história de uma mulher chamada Ana, que ela não podia gerar. Ela não podia gerar porque ela tinha uma deficiência. Ela não podia gerar porque ela tinha um problema genético. A Bíblia diz que ela não podia gerar porque Deus era quem tinha sido responsável por fechar a madre daquela mulher. E a palavra de Deus diz que uma vez por ano, diga comigo, uma vez por ano, ela ia ao templo para pedir ao Senhor um filho. Uma vez por ano, ela ia ao templo, diga comigo, para pedir. Imagine só se você vivesse a vida de Ana. Indo uma vez por ano ao templo, e a oportunidade que você tinha de estar no templo, você ia pedir. Pastor, é errado pedir? Não, não é errado pedir. A Bíblia diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Mas a palavra de Deus diz que quando nós queremos pedir alguma coisa a Deus, que nós entremos na porta do nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e peçamos a Deus em secreto, e Ele nos responderá publicamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o nosso culto não começa quando nós estamos na igreja, o nosso culto começa quando nós acordamos em casa. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: em lugar de pedir, não é na igreja, é na minha casa. Ele está lá me ouvindo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas Ana tinha esse mau costume de ir uma vez por ano e ainda ia para pedir. E um dia Ana chega no templo pedindo. Ela chega no templo pedindo, e ela leva um esporro de um sacerdote que não tinha muita moral. Mas ela recebe um chacoalhão. Porque nós que estamos pela responsabilidade de ministrar a sua vida, nós temos a responsabilidade de tirar você de uma zona de conforto, levar você para um lugar de conflito, e através da palavra de Deus você compreender e entender que esse ambiente é um ambiente de mudanças. O sacerdote, quando vê aquela mulher balbuciando, pedindo, chorando, diz: mulher, parece que você está como uma louca. Você bebeu para vir para o templo. Você não cansa de pedir. Você não cansa de vir uma vez por ano e pedir. Aquela mulher, naquele momento, ela muda totalmente o comportamento dela. Eu sei que você está acostumado a ouvir essa palavra de uma maneira diferente, e você pode ser que nunca ouviu o que eu estou falando para você. Mas ela foi confrontada pelo sacerdote.
E naquele momento ela deixa de olhar para fora. E ela olha para dentro. Quando você é confrontado, você deixa de olhar para fora e olha para dentro. Ela deixou de olhar para a Penina. Ela olhou para ela. Ela deixou de olhar para a necessidade dela. E ela olhou para ela. Ela olha para o sacerdote e diz: meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou alguém que vivo em amargura. Eu sou alguém que estou clamando a Deus por uma necessidade. Ela entendeu que o problema não estava do lado de fora, mas estava dentro dela. Ele olha para ela e fala: mulher, vai embora e que Deus conceda o pedido do teu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele contempla as suas orações quando você tranca a porta do seu quarto. Tem gente que não precisa ver, preste atenção nisso, o seu sofrimento. Tem gente que está precisando contemplar a sua alegria. Tem gente que não merece lidar com as suas angústias, mas só vai precisar contemplar o que Deus fez com você. Ana entendeu o propósito. A palavra de Deus diz que quando Ana sai daquele ambiente, ela no meio do caminho em viagem, chama o seu marido e faz uma coisa que ela não fazia. Ela vai adorar ao Senhor. Ela deixa de pedir e começa a adorar a Deus. Nesse momento a palavra de Deus diz que quando ela adora a Deus, ela constrange a Deus. Porque muitas das vezes nós estamos pedindo e Deus está ouvindo, mas nós não estamos constrangendo. O leproso, quando foi curado por Jesus, ele para na frente de Jesus e diz assim: o Senhor não tem compromisso nenhum em me curar. O Senhor nem veio para me curar. Mas se tu quiseres, ele não pediu. Ele constrangeu. Eu vou repetir. Esse momento não é um momento qualquer, é o momento da nossa oferta. Nós não vamos entregar pedindo, nós vamos entregar constrangendo. Ele disse: o Senhor não tem responsabilidade. Mas ele lança-se aos pés do Senhor e adora. E diz: se tu quiseres, tu podes. Sabe qual foi a resposta de Jesus ao leproso? Antes de responder, diz que Deus estende a mão e toca nele. Ele nem podia tocar no leproso. Mas ele toca nele e diz: eu quero. Quem está a fim de constranger o Pai nessa noite? Nós constrangemos Ele com a nossa adoração. Por quê? Porque Ele não suporta um coração quebrantado e contrito na sua presença. Ele não se move quando nós pedimos. Ele se move quando Ele é adorado. Ele não se move quando nós simplesmente declaramos, falamos. Ele se move quando nós temos fome e sede de justiça. Ele se levanta do trono em nosso favor, porque ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus. Então, quando você começar a se mover para trazer a sua oferta, você não vai entregar a sua oferta simplesmente porque é o momento da oferta e você tem que entregar alguma coisa. Não é como você faz, mas é o porquê você está fazendo. Ana, quando criou um ambiente de adoração, a palavra de Deus diz que ela chega em casa e o seu marido coabita com ela. Sem adoração, sem fertilidade. Sem adoração, só necessidade. Sem adoração, só pedir, 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 pedir.
com adoração, o Senhor olha para a necessidade dela. Com adoração, o Senhor enxerga o que ela quer. Tem adorador aqui nessa noite? Porque a gente às vezes só sabe adorar na hora do louvor. Não, nós temos que também ser adoradores na hora da oferta. Quando ela recebe Samuel, ela entrega o seu filho como oferta. Ela entrega agora o seu filho à casa do Senhor depois que ele desmama. Preste atenção nisso, que isso é precioso. Diga assim: Samuel é a oferta de Ana. Isso. Mas não é qualquer oferta. É uma oferta, pastor Samuel, que agora, todos os anos, ela vai verificar. É uma oferta que agora ela vai todos os anos para agradecer. Ana não vai mais para a igreja para pedir. Diga comigo, Ana vai para agradecer. Eucana olha para Ana e fala: o que você está fazendo? Ela: estou costurando. Costurando o quê? Uma estola. Estola? Isso, sacerdotal. Para Eli? Não, para Samuel. Mas Samuel ainda é um menino. Mas aos meus olhos, a minha oferta já é um sacerdote. Ele ainda nem ouviu a voz de Deus, mas ele vai se comportar como alguém que ouve a voz de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: você vai entregar uma oferta, e o seu filho pode estar até nas drogas nesse momento. O seu marido pode nem estar dentro de casa, como foi declarado aqui pelo bispo Daniel. Pode ser que nesse momento de alegria da igreja, dentro de você esteja um clamor, um lamento. Mas quando você for entregar a sua oferta, você tem que vestir. Você tem que vestir o seu sonho. Você tem que vestir a sua entrega. Senhor, eu estou entregando essa oferta, mas essa oferta hoje tem nome. É o meu filho dentro da casa do Senhor. É o meu marido do meu lado. Essa oferta é uma semente que o Senhor vai multiplicar na minha vida. Essa oferta não é apenas uma nota, um dinheiro. Não, ela tem nome. Ela tem nome de vitória. E a palavra de Deus diz que Penina teve muitos filhos. Mas alguém pode falar para mim qual é o nome dos filhos de Penina? Aonde está registrado o nome dos filhos? O que os filhos eram? O que eles faziam? Não ficou registrado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Deus tem para gerar através da sua oferta vai ter nome, vai ter ministério, vai ter função e vai ficar registrado. Duplamente frutífero. 1 Samuel e 2 Samuel. Porque num livro só não vai conseguir registrar toda a história que Deus tem para fazer através da sua oferta. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. Ele marcou uma época, ele marcou uma geração. Tudo porque alguém soube ofertar. Fique de pé em nome de Jesus. Tá, pastor, o que eu faço? Ela deu a melhor parte dela. Qual é a sua melhor parte nessa noite? O que você pode entregar de melhor? Não é a moeda. Eu estou sendo profético aqui, amém? Ninguém mandou o bispo me dar oportunidade. Eu podia ficar quietinho ali. Hoje eu vim só para ouvir. Mas eu estou sendo profético nessa noite. Você vai tirar a sua melhor parte. A sua melhor nota. Se tiver 10 notas de 100, dá um glória a Deus aí. Isso, fala assim: eu creio, Pai,
nessas 10 notas de 100. Você vai pegar mais nova, você não vai pegar mais velha. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho um costume, um hábito meu. Eu criei isso, não precisava nem falar para você. Mas todas as vezes que eu venho aqui, que eu dou um pix nessa igreja, eu dou o que eu tenho na minha conta. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é terra fértil. E quando nós semeamos, nós colhemos. Pastor, o senhor faz isso porque o senhor não tem muito na sua conta. Eu sou que nem você. Eu posso não ter muito, mas eu dou o meu melhor. Você vai dar o seu melhor. E a sua oferta só vai te trazer alegria. A oferta de Ana colocou um cântico na boca dela. E sabe que o cântico dela disse? A mulher estéril, que não podia ter filhos, agora é mãe de 7 filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida quando você aprender a agradecer, a oferecer, a entregar em espírito e em verdade o seu sacrifício vivo, santo, racional, com inteligência no altar do Senhor. Você pode louvar Deus com palmas nessa noite? Em nome de Jesus. Hoje é noite de festa. Noite de festa tem presente, dádivas. O céu está aberto, a escada que está tocando o céu está tocando nessa igreja. E Deus está trazendo provisões para esta casa e para este povo. E Ele não quer nada em troca, simplesmente Ele faz porque Ele disse: eu abençoarei. Hoje é o nosso dia. Eu saí de São José dos Campos, deixei a nossa igreja lá e disse: eu vou participar de um dia de bênção. Em nome do Senhor Jesus, pegue a sua oferta. Feche seus olhos, segure com fé e declare em nome do Senhor Jesus gratidão por tudo. Hoje é noite de gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por mim e pela minha casa. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem ministrado sobre a minha família. Nós te louvamos, Deus, porque somos gratos. Porque sabemos que somente na adoração o Senhor pode gerar coisas grandiosas. E nessa noite, Deus, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida desta igreja, que cada oferta aqui tem um nome e uma história de algo extraordinário. Abençoa os teus filhos, Pai. Derrama sobre ele da tua bondade e que eles possam declarar e dizer: Jeová é provedor, Jeová é Jirê. Em nome de Jesus. Que as salvas de palmas louvem ao Senhor nessa noite. Amém? Ó, na parede, se você dá sua oferta eletrônica, tem o QR Code. Aqui em cima na tela tem o número do nosso Pix. Sabe o que eu gosto do Marcelo? Que enquanto era deputado federal, vereador, hoje é um deputado estadual, não exige que a gente apresente ele como deputado. É uma autoridade sobre o Estado, mas ele falou assim: eu sou servo de Jesus Cristo. E é por isso que esse altar, ele só ocupa com aquilo que tem um único sentimento. Qual é? O sentimento cristocêntrico. Cristo é o central de tudo. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Cristo é o centro de tudo aqui nesta casa. Amém, irmãos? Como eu falei para vocês, eu falei isso para o Gilcinho, falei: olha, eu tenho uma vontade, cara, de trazer aqui. Ele falou: eu conheço ele é meu amigo, tal, não sei o que, da minha região. Eu falei: vamos tentar trazê-lo. E ele, de bate pronto, veio, respondeu: estarei com vocês. E nós preparamos o melhor alimento para a igreja. Vocês sabem o zelo que eu tenho por esse altar. Quem caminha comigo nessa casa
sabe o zelo que eu tenho pelo altar da palavra. E é um homem de Deus, toda a honra seja dada ao Senhor, mas o que ele carrega eu respeito. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, pastor Samuel, por favor. Samuel Torralbo. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, boa noite. Vamos estar em pé, você que pode. Quem trouxe Bíblia? Levante a sua Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia. Eu quero sugerir um texto muito conhecido de todos nós. Livro do profeta Ezequiel. Nós estaremos lendo capítulo 37. Nós estaremos lendo alguns versos. Enquanto você localiza o texto, quero render a minha gratidão a Deus pela vida da igreja constituída nesse lugar. É uma alegria, uma honra poder servir a Deus e servir a igreja nesta data tão especial, onde se comemora mais um aniversário, onde a igreja do Senhor continua triunfante. Amém, irmãos? Deus em Cristo continue abençoando a vida da liderança dessa igreja, Bispo Daniel Fragoso, que é também uma referência para todos nós, pastora Raquel, toda a sua família. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar acompanhado de um grande amigo, o apóstolo Gilson, lá da nossa região, que também é uma referência para nós, juntamente com a pastora Bruna. Deus continue sempre conservando nesta mesma graça e nesta mesma fé. E alegria completa em ser abençoado pela vida do pastor Marcelo Aguiar, que tem sido uma bênção para a nossa nação. Quantos louvam a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui, irmãos? Amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite? Você crê? Amém? Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. E veio a mão do Senhor sobre mim. Diga, a mão do Senhor veio sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha
desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Tome assento, glorificando ao Senhor, você que pode pela sua palavra. Queridos, nós que conhecemos as Escrituras, nós que nos debruçamos sobre as Escrituras, nós vamos com o tempo percebendo, de alguma maneira, a forma com que Deus normalmente opera em alguns eventos, em algumas circunstâncias. Quando nós vamos estudando sobre a vida dos profetas, aquilo que é chamado no Antigo Testamento como profetismo, que é o mover do Espírito sobre a vida de alguns homens que eram chamados por Deus, separados por Deus, impelidos por Deus para o santo ofício da profecia. Nós começamos a perceber que quando Deus vinha sobre um profeta, normalmente nós encontramos um termo bastante comum. Quem que nunca, começando a ler um livro de um dos profetas, não se deparou com esta expressão: e veio a palavra do Senhor a mim? Quando, por exemplo, você abre o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos essa expressão: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Quase sempre nós nos deparamos com esse modo de Deus agir, enviando a esses homens a sua palavra. E esta é a declaração: e veio a palavra do Senhor a mim. Agora, na leitura que nós acabamos de fazer, a surpresa é que a declaração é essa: e veio a mão do Senhor sobre mim. E conforme você vai lendo, você percebe que a palavra só vai vir lá na frente. O que vem primeiramente aqui é a mão do Senhor. A mão do Senhor aqui, ela chega antes da palavra. E é incrível isso, porque é Deus, de alguma forma, declarando: é verdade, eu posso agir de uma maneira que possa parecer até um padrão para você. Eu posso repetir a forma por várias vezes. Mas vocês têm que se lembrar que eu, sendo um Deus soberano, eu posso mudar a forma quando eu quiser. Eu posso enviar a minha palavra primeiramente, eu posso enviar a minha mão. Porque eu sou soberano. Quando nós entendemos isso, é extraordinário, porque nós, normalmente, somos tendenciosos a nos relacionar com Deus pensando numa forma já estabelecida em nós de como Deus deve agir, por onde Deus tem que vir, ou até mesmo a maneira com que Ele tem que falar. E aí nós muitas vezes pensamos assim: se Deus não falar desta maneira, se Deus não vier desta forma, parece que não é Deus. E o que esse texto nos esclarece
é que a forma ou o método pode mudar, mas a presença de Deus permanece a mesma. Você pode repetir isso? Diga o método, diga a forma, pode mudar, mas a essência tem que permanecer. Quer ver um exemplo? Aqui. Deus deu para Moisés uma forma no início do seu ministério. No início do ministério de Moisés, Deus chega para ele e fala assim: Moisés, eu vou te dar um método, uma forma, para você trabalhar com esse povo. E o método e a minha forma é o cajado. Você vai usar o cajado. Esse é o método, essa é a forma. E Moisés, ele vai por muito tempo com esse método, com essa forma. Então ele está diante do Mar Vermelho, ele usa o método, ele usa a forma de Deus. E dá certo. Ele atravessa o mar. O povo precisa de água, ele utiliza o método. Ele vai com o cajado, toca e sai água da rocha. E ele vai usando o mesmo método, a mesma forma. Até que Deus, numa certa altura, chega para ele e fala: Moisés, sabe o método que você está usando até agora? Então, eu vou mudar essa forma. Eu vou mudar o método. Mais uma vez, o povo está precisando de água. Agora não será como das outras vezes. Agora eu estou mudando. Você não vai usar o cajado, você não vai tocar na rocha, mas você vai falar com a rocha. Agora, pensa aqui comigo. Moisés, ele está condicionado nesse método. Está cansado pela murmuração do povo. O que é que ele faz? Ele só piora. Porque ele não fala, ele não toca, mas ele bate na rocha. Sabe por quê, irmãos? Entenda isso daqui. Isso aqui é uma sensibilidade que nós precisamos ter. Deus muitas vezes te dá uma forma, te dá um método. Mas se essa forma e esse método que Deus te deu, isso pode ser aplicado em tudo na sua vida, se a sua vida é de Deus. Se esse método e esta forma que te trouxe até aqui, que estava funcionando até aqui, ao invés de estar fluindo no presente, está gerando cansaço em você, você está tendo que forçar o que antes você não forçava para acontecer. Você está tendo que ferir para poder gerar alguma coisa. Você está tendo que usar a violência e a força para produzir, sendo que até ali atrás fluía, era espontâneo, era natural. É hora de parar. É hora de parar. Quantas vezes eu paro e falo: Senhor, será que o Senhor não está mudando o fluir, a forma, o método? E eu estou travado na forma e no método que funcionou lá atrás. Mas o Senhor é um Deus que está além do método. Sabe por que eu acho que Deus tirou essa forma de Moisés? Porque Deus conhecia o coração do povo. Moisés, logo ali na frente, ele iria ser retirado. Com certeza, eu penso que Deus olha e fala assim: se Moisés sai de cena e o cajado fica no meio do povo, eu conhecendo o coração desse povo, o povo vai idolatrar o quê? O cajado. O que o povo ia fazer com o cajado de Moisés, irmãos? Ia colocar ele lá no alto do monte, ia dar volta em volta do cajado, ia orar pelo cajado, ia tocar no cajado, não é isso? Porque o coração do povo é terrível. Então Deus olha e fala assim: eu posso até te dar método e forma, mas não é o método e a forma que é a razão de tudo, mas é a minha presença que é a razão de tudo. Então levante a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão mais alto que você puder. E diga assim comigo: Senhor Jesus,
se o teu espírito está mudando o método, está mudando a forma, que eu possa entender, Senhor, que eu possa me submeter, Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu não vou, me ajuda a não idolatrar métodos, formas, porque o que eu quero, o que eu preciso é da tua presença e não de formas e métodos. Com a mão levantada, adore ao Senhor, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor e a sua oração. A mão do Senhor chega antes da palavra. Diga, a mão antes da palavra. É Deus posicionando o profeta. Se Deus envia a sua palavra antes de posicioná-lo, ele poderia estar repreendido em nome de Jesus. Ele poderia falar, está repreendido em nome de Jesus, quando era Deus falando. Sabe por quê? Porque aos olhos de todos na época, Israel estava bem. Mas aos olhos de Deus, era como um vale de ossos secos. Então, se Deus chega para o profeta e fala, profetiza para esse povo, que todo mundo está achando que é um grande exército, está tudo bem, que eles são ossos num vale, o profeta não iria entender. O que Deus tem que fazer primeiro com ele? Tem que posicionar ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus... Eu vim para cá e eu estava vindo para cá com uma outra mensagem. Quando eu cheguei aqui, Deus me levou para esse contexto. Então Deus tem palavra para alguém aqui nesta noite. Entenda isso daqui, irmão, irmã, em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um ciclo, mais um ano. E a palavra de Deus no meu coração é nesse sentido. Não invista mais nenhuma energia naquilo que você propõe fazer, sem antes ter a certeza que você está posicionado. Não gaste palavras, porque as suas palavras não estão tendo efeito. Não é por muito falar dentro da sua casa que o problema está resolvendo. Você já percebeu, não percebeu? Você está falando e não está repercutindo nada. Então não é por muito falar. A hora que você tiver que falar, a palavra vai te ler e vai passar por você e vai tomar você. E quando ela for verbalizada, a potência com que ela virá, você entenderá o que é estar posicionado. Se existe algo, isso aqui é a palavra de Deus para nós, se existe algo que eu e você precisamos investir tempo nesta hora, é no posicionamento. É eu olhar para Deus e falar, Deus, me posiciona, me alinha. Este ano, Senhor, ainda que eu não fale nada, ainda que eu não execute nada, será um ano de posicionamento. Ainda que todos à minha volta olhem para mim e falem, ele sumiu, ela sumiu, acabou. Não. Não é que você sumiu. Não é que acabou. É que você está sendo posicionado. E muitas vezes esse posicionamento é você sair do lugar público e ir para o lugar do secreto. Porque, irmão, nesta hora está todo mundo querendo agir no público. E
quase ninguém está entendendo que o sucesso no lugar público é reflexo da vida que acontece no lugar do secreto. Está todo mundo no público. Eu quero fazer, eu quero executar, eu quero realizar. Olha o meu projeto, olha o meu sonho, olha isso. Todo mundo no público. E Deus está olhando para o lugar secreto falando, quem está aqui? Quem que está entendendo que tudo começa aqui? Por que está todo mundo lá? Mas nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo. O indivíduo vai orar. Diga orar. Diga orar. Diga orar. Nada contra, irmão. Ele vai no monte. Mas ele está lá no monte orando, ele abre a live. Para todo mundo ver que ele está orando. E se o sinal falhar, ele para de orar. Está entendendo? Ele vai entregar na madrugada sopão para o necessitado. Quando ele vai abrir para entregar o sopão, ele abre a live. Se falhar o sinal, ele fecha a tampa. Aí o necessitado fala, e o pão? Ele fala, não, amanhã eu volto com um sinal melhor, daí você come. Há uma necessidade do outro ver. Um dos homens que eu admiro, que sabia do segredo que existe no lugar do secreto, é Davi. Porque, irmãos, foi um espetáculo extraordinário para quem viu Davi matar o gigante no público, para quem viu lá. Mas para Davi foi normal. Porque a Bíblia vai falar que quando ele vai conversar com Saul para ir guerrear com Davi, ele fala, ô Saul, fica tranquilo, porque eu venho de um treinamento hard, eu venho de um treinamento absurdo. Ah, você está treinando com quem? Eu treino com leão e urso. Porque por várias vezes vieram leões e ursos para arrebatar uma das ovelhas do meu pai, eu saí a murro e matei. Agora, você acha que quem está acostumado a matar leão e urso, irmão, vai ter problema com gigante? Ou seja, é um homem que tem uma densidade maravilhosa no secreto. Quando ele vai para o público, é só uma extensão do secreto. Não tente fazer no público sem ter vida no secreto. Não tente se manter em performances no público sem ter profundidade no secreto. Fique nesse lugar, no posicionamento, no secreto, e aí a vida que vai emanar desse lugar vai ser uma expressão no lugar público. Uma expressão no público. Por exemplo, a vida de Jesus no lugar público era uma expressão da vida que acontecia no secreto. Jesus ele vai escolher 12 discípulos para andar com ele 3 anos. Ele ora uma noite inteira, ele ora uma madrugada inteira aonde? No secreto. Então ele fica uma madrugada inteira orando no secreto para escolher no outro dia de manhã homens que iriam caminhar com ele 3 anos. Então ele ora uma madrugada inteira para não errar na escolha de homens que iriam estar com ele 3. Agora a minha pergunta é, o que é mais inteligente? Você dormir a noite inteira, acordar de manhã, escolher de qualquer jeito e errar durante 3 anos? Ou você investir uma madrugada inteira orando para de manhã acordar e fazer a melhor escolha para não errar durante 3 anos? Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Agora o indivíduo vai casar. É para a vida, hein? Ele não ora nada. Levante a sua mão mais alto se puder. E diga assim, Senhor Jesus, esse ano é o ano do posicionamento. É o ano, Senhor, onde eu quero estar nesse lugar do secreto, para que haja vida, Senhor, no lugar público, para a glória do Teu nome.
Quantos adoram ao Senhor nesta hora por esta palavra? Você pode adorar ao Senhor porque o Senhor está te posicionando aqui nesta noite. Quantos creem que Deus está te levando para esse lugar de posicionamento? De posicionamento, diga de posicionamento. Nesse lugar, uma das coisas que vai acontecer quando você chegar aí é visão. Diga visão. Diga visão. Quando Deus toma o profeta e leva ele, posiciona ele, ele vê o que até então não estava vendo. Redobra atenção para você não perder isso. Você quer continuar tendo a visão que todo mundo tem? Continua no lugar que todo mundo está. Eu vou repetir. Você quer continuar vendo o que todo mundo está vendo? Continue no lugar que todo mundo. Agora, você quer ter uma visão privilegiada? Uma visão do ângulo celestial. Então você vai ter que se posicionar. Quem está entendendo, irmão? Por que muita gente está vendo o que todo mundo vê? O que a maioria vê? Porque está no lugar da maioria. Por que é que João, discípulo de Jesus, recebeu o privilégio de receber Maria como sua mãe, de cuidar da mãe de Jesus? Por quê? Uma vez alguém perguntou assim, o que João tinha que fez Jesus escolhê-lo para ele ter o privilégio de cuidar da sua mãe? Eu olhei para o irmão e falei assim, você já pensou que se Jesus estivesse pensando em dar esse privilégio para Pedro, ou para Tiago, ou para qualquer outro discípulo, ele não poderia? Porque naquela hora na cruz, ninguém estava lá. O único que estava era João. Então Deus deu o privilégio para quem? Para quem estava na posição. Existem coisas que Deus só pode te conferir se você estiver no lugar certo. Por mais que Deus tenha a intenção de te dar, de te abençoar, Ele só vai te dar e só vai te abençoar quando você chegar naquele lugar. É por isso que tem pessoas que entram hoje na igreja e flui. E o outro que está 10, 20 anos, ainda vê o outro fluindo, ainda olha e fala assim, por que ele está fluindo e eu travado? É porque ele entendeu isso, ele está mais próximo do que você. Quando eu e você nos posicionar, uma das coisas que vai acontecer na mesma hora, você vai começar a ver o que você não via. Porque este posicionamento gera isso, gera visão. Diga posicionamento, gera visão. Aqui, em Ezequiel, capítulo 8, a Bíblia vai falar que Ezequiel está diante dos anciãos. Ele está quase que assim, numa espécie de café com os anciãos, tomando um café. E de repente ele fala que teve uma experiência onde a mão do Senhor mais uma vez vem sobre ele, pega ele pelos cabelos da cabeça e levanta ele. E posiciona entre o céu e a terra. E nesse lugar estratégico entre o céu e a terra, ele vê. Ele vê o que até então ele não estava vendo. Ele vê as abominações em Jerusalém, promovida por esses anciões. Mas ele só pôde ver, porque Deus tomou ele e posicionou ele nesse lugar estratégico, entre o céu e a terra, e ali ele viu. Quantos aqui querem ter visão, né, a partir de hoje? Você quer que Deus abra a sua visão? De verdade? Então levante a sua mão mais alto se você puder. E diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, neste aniversário, diga, Senhor Jesus,
abra os nossos olhos. Diga, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor. Levante a sua mão, levante a sua voz e diga, Senhor Jesus, nos posiciona neste lugar e abra a nossa visão para que nós possamos ver o que até então não estamos vendo. Você pode adorar ao Senhor aí no seu lugar, porque o Senhor está tocando na sua visão, o Senhor está tocando em seus olhos nesta noite. Diga, posicionamento que gera visão. Então diga, posicionamento que gera visão, que gera profecia. Então olha só, você se posiciona, Deus amplia a sua visão, isso interfere na maneira com que você fala. Só que se prepara, porque você está vendo o que a maioria não está vendo. Vamos lá, vendo o que a maioria não está vendo. Vendo o que a maioria não está vendo. E agora você vai começar a falar o que a maioria não vai entender. Olha para o seu irmão e fala para ele, você está preparado para isso, irmão? Porque imagina você começar a falar, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Aquele que não está na sua posição e que não tem a sua visão, ouvindo isso sair dos seus lábios, o que ele vai falar que você está acontecendo com você? Não é? Enlouqueceu. Quantos aqui querem falar algo que para muitos será loucura, mas que vai ser um impacto extraordinário na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você? Você deseja isso de verdade? Deseja isso de verdade? Lembra que eu falei aqui, ó, posicionamento. Deus vai abrir a sua visão e lá na sua casa, quando a palavra vier, ela vai sair com uma força tão extraordinária que o ambiente vai tremer. Que a pessoa que está te ouvindo aí, ó, todo ano falando, a hora que ouvir vai travar. Vai falar, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse homem? Da onde veio essa autoridade? Essa autoridade é porque você se posicionou. E agora posicionado, você está vendo e você está profetizando para a glória de Deus. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nesta noite? Entenda isso daqui rapidamente. Ossos secos, entenda isso. Diante de um vale de ossos secos, você não procura liderar. Você não procura explicar. Diante de um vale de ossos secos, não é a sua força de vontade que vai resolver o problema, irmão. Não é o seu pensamento positivo que vai tocar em ossos. São ossos. Imagina Ezequiel chegando para esses ossos, falando, ossos secos, vamos lá. Todo mundo animado? Vamos adorar, ossos secos. Levanta a mão. Não tem. Vamos evangelizar, osso seco. Quem que evangeliza sendo osso seco? A única solução para ossos secos é a palavra da profecia. Porque Deus vai falar para ele assim, você vai profetizar e você vai falar assim, ossos secos, ouvi, ouçam a palavra. Sabe o que é isso, irmão? A palavra está dizendo que o poder daquilo que sai da boca de Deus é tão extraordinário que até ossos escutam. O indivíduo morreu, mas diante do poder da palavra, ele é tocado, ele é regenerado, ele é transformado, ele é renovado, ele nasce de novo pelo poder da palavra. Nesta hora, o que nós precisamos é disso, palavra rema,
daquilo que vem do nosso posicionamento, da nossa visão e que vai fluir dos nossos lábios. A igreja relevante agora, no século 21, ela só vai ser relevante se ela vier desse lugar. Porque, irmãos, se nós estivermos falando do comum, no lugar comum, nós não vamos tocar ninguém. Nós não vamos glorificar a Deus através do nosso ministério, não. Mas se nós estivermos nesse lugar, com esta visão que muitas vezes vai gerar crise em nós, ao abrir dos nossos lábios, algo extraordinário vai acontecer. Esta igreja, e aí eu estou já contextualizando aqui, que nós podemos espelhar nesse contexto bíblico. É uma igreja que, como o profeta Ezequiel, ela estará disposta, repito, para nós não esquecer a mensagem, se posicionar antes de qualquer coisa. Receber a visão, profetizar e atuar aonde ninguém quer atuar. É um profeta do vale. É uma igreja que está disposta a estar aonde a maioria não deseja estar. É aquilo que eu chamo de igreja do caminho. Diga igreja do caminho. Diga igreja do caminho. É a igreja do vale. Diga igreja do vale. Parábola do bom samaritano, por exemplo, você tem 2 religiosos, sacerdote e levita, descendo de Jerusalém para Jericó. Eles veem um necessitado à beira do caminho. O que eles fazem? Ele se desvia. Enquanto que o bom samaritano, ele vem e ele se aproxima. A estrada é a mesma, mas o caminho no coração é diferente. Você pode repetir isso? Diga, a estrada é a mesma, mas o caminho no coração é diferente. Os 2 religiosos, excelentes no templo, mas péssimos no caminho. Diga, excelentes no templo, mas péssimo no caminho. Está entendendo? O profeta não está profetizando só no templo, ele está profetizando no vale. O chamado da igreja é para passar no templo, para nós estarmos no encontro como nós estamos, mas é para nós expressarmos aquilo que nós vivemos aqui no caminho. Diga caminho. No caminho. É no caminho. Por que que Jesus ensina os discípulos o lava-pés? Por que que Jesus vai lavar os pés dos discípulos? Ele está dizendo para os discípulos o seguinte: o lava-pés é para a igreja do caminho. O lava-pés é para quem chega do caminho. O lava-pés é para quem, chegando do caminho, os seus pés estarão machucados, inchados, empoeirados, cansados. Então, o que que você faz? Você tem que ter bacia, água e toalha. Para aqueles que chegam do caminho. Você conhece uma igreja do caminho se quando você chega nela você encontra bacia, água e toalha. Amor, cuidado, sensibilidade, abraço. Porque essa igreja tem bacia, água e toalha. Porque sabe, os irmãos estão chegando do caminho e devem estar com os pés machucados e feridos. Quem está entendendo isso, diga amém, diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: esta igreja tem bacia, tem água e tem toalha. Porque nós somos uma igreja do caminho. Diga, do caminho. Por que que você pode ter uma igreja que não tenha bacia, água e toalha? Porque está todo mundo dentro do templo e não no... Para quem está dentro do templo, os pés não
precisa. Mas quem vem do caminho, a hora que chega um irmão te dá um abraço, ora com você, o seu pastor vem e te acolhe, o que ele está fazendo? Ele está colocando os seus pés na bacia. E está lavando os seus pés e falando, aqui é lugar de restauração, de renovação, para que você possa voltar restaurado para o caminho. Quantos estão entendendo a palavra aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Uma das coisas extraordinárias, eu não vou cansá-los, é que aqui nesse texto, olha isso daqui, redobra atenção, se você pegar isso e já guardar e levar para sua casa, já valeu a mensagem. Deus, ele vai falar do final, mas ele vai trabalhar pelo começo. Diga, Deus, normalmente, fala do final, mas ele trabalha pelo começo. Ele fala para Ezequiel, olha, eu vou colocar vida nesses ossos. Eu vou levantar esses ossos. Mas aí ele fala para Ezequiel, agora vamos trabalhar? Agora vamos profetizar? Olha o que Deus faz com Abraão. Chega para Abraão e faz promessas extraordinárias para Abraão. Abraão fica motivado, alegre, fala, será que o Senhor vai me transportar já para lá? Aí Deus fala assim, as promessas estão feitas, agora cabe a você sair da sua parentela. Deus, ele fala do final, mas ele quer ver a nossa ação também no começo. Quantas vezes Deus falava para mim na minha adolescência, na minha juventude, eu vou fazer isso, eu vou te levar, eu vou... E tinha profeta que era específico, falava, você vai viajar em aviões, e eu, irmão, não saía do meu bairro. E eu voltava do congresso alegre, feliz, renovado. Falei, meu Deus, já estou me vendo no avião, pregando em congresso. E aí eu dormia. Quando eu dormia e acordava, onde que eu estava? No mesmo lugar, em casa. E à noite, quem que batia no portão? O Paulinho. Paulinho era um amigo de ministério, ele tinha um Fiat 147. E aí ele batia lá e eu já sabia, vou ter que entrar naquele Fiat 147, que tem um mistério lá, que entrava, irmão, cheiroso e saía cheirando gasolina. Era um negócio assim, era um batismo de cheiro de gasolina. E aí lá parava o Paulinho e eu falava, meu Deus, cadê o avião? Aí depois Deus fez eu entender, eu sou um Deus que eu falo do final, mas eu trabalho pelo começo. Quando ele começa a profetizar, irmão, não surge um exército. Quando ele começa a profetizar, sabe o que acontece? Só um barulho. Diga só um barulho. Diga só um barulho. Se ele não tem fé, sabe o que ele poderia falar? Parei, só um barulho. Isso aí não vai dar em nada. Olha para isso. Deus tem feito promessa para você, tem falado com você, você tem se posicionado e parece que só tem ali um movimento de nada, parece que não tá, nada está acontecendo. Mas irmão, se tem um barulho, é um sinal de que Deus já está atuando nesse negócio. Quem está entendendo isso, diga amém, diga glória a Deus. Perceba os pequenos sinais, diga pequenos sinais. Diga pequenos sinais. É um pequeno barulho, mas já é a ação do Espírito aí. E sabe qual é o desafio? O desafio é nós identificarmos pequenos sinais em meio à distração do tempo atual. Quando o anjo aparece para os pastores, lá no nascimento de Jesus, a Bíblia vai falar que apareceu o anjo, diga anjo. Apareceu uma nuvem de glória, diga nuvem de glória. Apareceram miríades, milhares de anjos adorando ao Senhor, diga milhares de anjos. Mas o anjo vai falar assim, nada disso é o sinal é uma manjedoura, o menino deitado, envolto em panos numa manjedoura. Então entenda isso, olha onde estava o sinal, numa manjedoura. Reconhecer sinais de Deus quando o anjo aparece é fácil.
Reconhecer sinais de Deus, quando o profeta vem, coloca a mão e profetiza, é tranquilo. Agora, reconhecer sinais de Deus em coisas pequenas no seu dia a dia, mas aonde Deus está lá, vai exigir de você sensibilidade. Diga sensibilidade. Diga sensibilidade. É onde você vai identificar pequenas portas providenciais de Deus. Diga pequenas portas. Diga pequenas portas. Sabe por quê? Hoje nós estamos vivendo uma era de tudo que é grande. Se for grande, é para eu entrar. Se for grande, é de Deus. Se é extraordinário, é de Deus. Muitas vezes Deus prova a gente. Deus coloca diante de nós uma pequena porta. Diga pequena porta. Sabe quem tinha uma sensibilidade incrível para isso? Era Davi. Davi já tinha sido ungido para ser rei por Samuel. Mas sabe como que ele entra no palácio pela primeira vez? Ele não entra para receber a coroa. Ele entra a convite para tocar harpa. Ele entra como músico no palácio, sendo que ele já tinha recebido a unção. Sabe o que ele poderia fazer? Ele poderia olhar e falar assim: não, eu já sou ungido, eu vou entrar como músico? Vou não. Eu só entro naquele palácio para receber a coroa. Isso é humilhação. Ele olha para aquilo ali e ele vê uma pequena porta. Mas é Deus me testando. E eu vou entrar nesta pequena porta. Para nós identificarmos e entrarmos em pequenas portas, eu preciso de humildade. Diga humildade. Diga humildade. Diga pequenas portas igual a humildade. Agora olhe para cá e redobre a atenção. Eu vou complicar um pouquinho mais aqui. E quando aparece uma grande porta para você que não é para você entrar? Já parou para pensar? Quando surge diante de mim, de você, uma grande porta que eu olho e falo: meu Deus, é a chance que eu precisava. E é um teste de Deus para mim e para você. Será que a gente tem sensibilidade? O mesmo Davi, que teve humildade de entrar numa pequena porta, quando surge uma grande porta, ele fala: não vou entrar, não é para mim. Porque ele tem a sensibilidade de tramitar entre aquilo que é pequeno e grande, comparando, para ver se é de Deus ou não. É pequeno, mas é de Deus. É grande, por exemplo, ele está sendo perseguido por Saul. Saul está querendo matá-lo e ele está fugindo de Saul. E a Bíblia diz que ele entra numa caverna. E ele está lá no fundo da caverna, lá no escuro da caverna, com os seus homens, com os seus amigos, com os seus soldados. Lá no fundo, no escuro da caverna. Quem é que entra na caverna sozinho? Saul. Entra sozinho e não vê que Davi e os seus homens estão lá no fundo. Irmão, você imagina isso? É a oportunidade da vida dele. Você acha que, por exemplo, algum daqueles amigos de Davi, olhe para cá, redobre a atenção, não perca isso daqui. Você acha que algum dos amigos de Davi não olhou para ele e falou assim: Davi, olha como Deus é fiel. Trouxe aqui. Está aqui, Davi. Se tivesse um pentecostal ali, tinha que segurar para não falar em língua, irmão. Porque era renovado, falando: isso aqui é vitória. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui só pode ser o Todo-Poderoso, Davi. Vamos lá. Aí Davi olha e fala: está fácil demais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: desconfia quando está fácil demais. Fala para ele aí, irmão. Não, chacoalha ele aí e fala para ele assim: desconfia, irmão, quando estiver fácil demais. Davi olha e fala: está fácil demais, deixa eu perceber o que está acontecendo. Aí Davi olha para aquilo e fala assim: quer saber, eu não vou matar não. A minha hora vai chegar. Foi Deus que ungiu esse homem. E eu não vou levantar a minha espada contra a vida dele. A minha hora vai chegar. Sabe como é que ele faz para não entrar numa porta, ainda que grande, mas que ele reconhece como um teste de Deus? Olhe para cá, irmão, redobre a atenção e não perca isso. A porta pequena, como é que você faz para você entrar?
Diga humildade. E a porta grande quando não é para você entrar? Como é que você faz para não entrar? É quando você compara a porta com seus princípios. Quando aparecer uma oportunidade muito grande diante de você, você volta para os seus princípios. Se a porta bater com os seus princípios, você entra. Se a porta não conferir com os seus princípios, pode ser a maior porta do mundo. Você não entra, porque é um teste. Quem está entendendo? Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Eu sei, irmão, eu sei que não é mensagem para dar glória. Porque hoje nós vivemos um tempo que se é grande é para eu entrar. Não é não. É o capeta arranjando. E o que tem de gente hoje fazendo a sua própria interpretação, falando é bênção, enquanto é maldição, porque não confere com o princípio. Não faz a comparação com aquilo que é o caráter de Deus naquilo que está proposto. Então eu repito, pode ser a maior porta do mundo. Se não conferir com o meu princípio, eu não vou entrar. Você vai ouvir pessoas falando para você, você vai perder. Olha a oportunidade que você tem. Olha a chance que você tem. Talvez você nunca mais terá outra chance. Olha a voz do inimigo. Mas se você olhar para o seu princípio e falar assim, não confere com o meu princípio, não confere com o princípio bíblico, então eu não vou entrar. Rejeita, irmão, porque o que Deus tem preparado para você está ali na frente, será muito maior para a glória dele. Quantos podem adorar ao Senhor por esta palavra, porque isso aqui é a palavra de Deus para os nossos corações. Eu já estou finalizando. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga, Senhor Jesus, dê sensibilidade ao meu coração. Diga sensibilidade ao meu coração para identificar pequenas portas e ter humildade para entrar em pequenas portas que é da tua vontade. Levante a sua mão, levante a sua voz e diga, Senhor Jesus, me dê visão, sensibilidade para também interpretar, Senhor, grandes oportunidades que, contrariando o teu princípio, eu possa rejeitar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu propósito cumpra na minha vida. Você pode adorar ao Senhor o mais alto que você puder aí no seu lugar, adore ao Senhor. Diga comigo posicionamento, diga visão, diga profecia. Esta parte da profecia, ela praticamente tem duas partes, ou dois ciclos. Ele começa a profetizar, e a Bíblia vai falar que osso começa a se juntar com osso, vem tendões sobre os ossos, vem carne sobre os ossos, e vem pele sobre os ossos. Ou seja, já melhorou, diga melhorou. Diga melhorou. O cenário já não é tão caótico, tão trágico. Aí quando o profeta está ganhando fôlego, está falando, acho que por aqui está bom. Aí Deus fala para ele, continua profetizando. Agora você vai profetizar ao Espírito. Sabe por quê, irmãos? Aqui, muitas vezes a coisa está tão ruim, mas tão ruim, que quando melhora um pouquinho, você já se satisfaz. Mas eu vim aqui em nome de Jesus. Isso aqui é em nome de Jesus. Para falar para você não parar quando as coisas começarem a melhorar. Porque o que Deus tem vai muito mais além do que você está se contentando. Porque muitas vezes nós viemos de um lugar de tamanha tragédia, de tamanha dor, de tamanha calamidade, que quando começa a dar uma melhorada, quando eu começo a respirar, eu começo a relaxar, eu começo a falar, já está bom. Era ossos, agora são corpos. Ah, eu não era crente, mas agora pelo menos estou na igreja. Não, mas como está na igreja?
Ah, minha família estava assim, mas agora, olha, já deu uma melhoradinha. Melhoradinha? É a mulher da dracma perdida. Ela tinha 10, diga 10. Diga 10. Ela perdeu uma, diga uma. Quantas ficou na mão? 9. Ninguém fala 8, irmão, pelo amor de Deus. Quantas ficou na mão? 9. Sabe o que ela poderia falar? Estou com 9. Aqui a minha vizinha aqui, ó, tinha 10, perdeu 5. Eu não. Eu tinha 10, perdi uma, estou com 9. Tranquilo, segue a vida. Não, o que ela faz? Ela para a vida. E ela fala, não, eu não vou aceitar. Se eu tinha 10, é 10. Se Deus me deu isso, é assim que tem que ser. Eu não vou aceitar menos. Quem está entendendo isso, diga amém, diga glória a Deus. É você estar apto, entenda isso, a fechar um ciclo, sabendo que um novo ciclo está abrindo. Mas para você entrar nesse novo ciclo, que é uma outra fase, você tem que fechar o antigo. Mas fechou, já entra no outro. E aqui eu já estou caminhando para o final. E sabe qual que é o problema, muitas vezes? Você está quase fechando o ciclo. E vem um evento, vem uma situação armada pelo maligno, pelo inimigo, que faz você o quê? Afundar e voltar todo o processo. Seria mais ou menos assim, ó, rapidamente aqui para você entender. Um time está ganhando de 2-1. 48 do segundo tempo. Ele relaxa. Aí o outro time vai lá e empata. 48 do segundo, vai para os pênaltis. E sabe o que acontece nos pênaltis? Ele perde um campeonato inteiro. Ele tem que voltar no outro ano e tentar ser campeão. Quantos vivem assim? Vai construindo, vai vencendo, vai lutando. Quando chega 48 do segundo tempo, está quase fechando o ciclo. Vem alguma coisa que não sabe de onde afunda. Aí tem que começar tudo de novo. Isso aqui é a palavra de Deus para alguém aqui. Em nome de Jesus, nessa data de aniversário da igreja, você vai fechar esse ciclo. Quantos tomam posse dessa palavra? Você vai fechar esse ciclo. Diga, eu vou fechar esse ciclo. Porque Deus tem um novo ciclo. Deus tem uma nova realidade para a minha vida e para a minha família. Diga para o seu irmão assim, não se contenta, irmão, com uma melhoradinha, fala para ele. Deus tem algo muito maior para todos nós. Eu quero profetizar que Deus está abrindo um novo ciclo nesse ministério. Levante a sua mão, você que faz parte desse ministério aqui, você que faz parte, levante a mão. Deus está abrindo um novo ciclo. Deus vai levar vocês para uma outra esfera, para um outro nível, para um outro nível. O Senhor marcou esse encontro, porque Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que se utiliza de encontros como esse para mudar a realidade que está na sua soberana vontade. E nesta noite o Senhor está elevando esse ministério num outro nível. Nível de revelação, de visão, de palavra, de autoridade. Ao redor de vocês, aquilo que é vale de ossos secos vai se tornar um grande exército para a glória do Senhor. Deus está nesta palavra, levante a mão. O que vai fluir desse altar vai impactar pessoas do outro lado. Ao chegar pessoas aqui que um dia já viveram, mas que hoje estão como ossos secos, ao ouvir da palavra que sair deste altar, voltará a sonhar e voltará a viver para a glória do Senhor Jesus.
Por isso, levante a mão, o Senhor está restaurando a força de vocês. O Senhor está restaurando a força da liderança desta igreja. O Senhor está fazendo fluir cada vez mais a sua palavra como o rio desse altar. Porque esta obra é do Senhor. É Ele que levantou esta igreja neste lugar como farol, como luz em meio às trevas. E camando o vasto yamandaraias, queimando yamas. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra. Vocês não precisarão forçar nada. Vocês não precisarão usar nenhum método, porque o método será a força do Senhor. Vai fluir como um rio de águas cristalinas. Deus vai capacitar, Deus vai levantar ministérios, Deus vai dar dons a homens e mulheres neste lugar aqui. E vai transbordar, diga, vai transbordar. Diga, o tempo de transbordar vai chegar. Levante a voz e declara isso, o tempo de transbordar vai chegar. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, posicionamento e lugar secreto, para que possa transbordar no lugar público, fala para ele. Nós vamos fazer algo diferente aqui, irmão, nós estamos finalizando. Nós vamos finalizar de forma diferente. Eu poderia chamar você aqui na frente, mas nós vamos fazer algo diferente. Vamos fazer? Amém? É aniversário, amém, irmãos? O Senhor está aqui. Nós vamos dobrar o joelho. E quando você dobrar o seu joelho, é você falando para Deus, eu quero estar nesse lugar do secreto. Eu estou voltando para esse lugar hoje. Porque é nesse lugar aonde a tua presença está, aonde o teu segredo está, e aonde a vida vai se manifestar no lugar público. Quem quer? Dobre o seu joelho aí no seu lugar agora. Dobre o seu joelho. A igreja de joelho. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Isso, dobre o seu joelho. E você vai se colocar diante de Deus aí no seu lugar. Talvez você está vindo desse lugar público cansado, ferido. Você, mãe, você está rouca de tanto falar e não está resolvendo nada. Mas hoje o Senhor está falando para você, volta para a minha presença. Volte para esse lugar do secreto. Esteja nesse lugar do segredo e do secreto. Isso, volte para esse lugar. Volte para esse lugar, acalme o seu coração. Deixa o barulho da sua mente diminuir. Isso, o Senhor está te posicionando nesta noite. Enquanto o Senhor está posicionando você, o seu coração já está acalmando. Enquanto o Senhor está alinhando você, a sua alma já está sendo oxigenada, já está respirando melhor. Porque você está falando para o Senhor, é o teu governo, pressão sobre mim. E a mão do Senhor está aqui sobre nós, nos levando, nos posicionando, nos conduzindo, abrindo as nossas visões, a nossa visão, nos ajudando a fechar ciclos nesta hora. Isso, vai falando ao Senhor do seu jeito, da sua maneira. Vai dizendo, Senhor, me leve para esse lugar do secreto, onde eu nunca deveria ter saído. Diga, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar público, desarmado, despreparado, achando que eu vou dar conta, Senhor. O Senhor está te trazendo de volta para esse lugar onde há segurança, onde há proteção, onde há cobertura da sua mão. E qualquer movimento que você fizer desse lugar vai repercutir com potência e relevância no lugar público. Mas a ordem do Senhor para nós, igreja dele nesse lugar, é volte para esse lugar.
Não saia deste lugar. Se cure neste lugar. Seja tratado neste lugar. Diminui os barulhos no seu coração neste lugar. Receba o abraço do Senhor neste lugar. O olhar do Senhor está sobre ti. E apenas o olhar do Senhor pode acalmar o seu coração. E que amando e que astuia mandai. Talvez você nunca desfrutou intimamente, profundamente desse lugar. Diga no seu coração: Senhor, eu quero as delícias deste lugar. Eu quero, Senhor, saborear da tua presença neste lugar. Porque quando nós acessamos este lugar, na verdade nós não queremos o lugar público. Se pudéssemos, estaríamos e ficaríamos só neste lugar do secreto. Mas é nesse lugar que o Senhor nos prepara, nos fortalece, nos dá musculatura. E Ele diz: agora, meu filho, você vai para o público para me glorificar, para me servir e para testemunhar do meu nome e da minha glória. Mas tudo a partir desse lugar do secreto. Nesse lugar onde a mão do Senhor nos leva e nos conduz. Diga no seu coração para o Senhor aí: Senhor, me leva para esse lugar. Me esconda neste lugar. Acalma o meu coração neste lugar. Me restaura e me refaça nesse lugar. Para a glória do teu nome, abre os meus olhos nesse lugar. Coloque, Senhor, meu Deus, uma palavra rema, uma palavra profética. Uma palavra, Senhor, que sai quente do meu coração, pelo teu Espírito que explode em meus lábios, para que algo possa acontecer no mundo exterior. O Senhor está posicionando a sua igreja nesta noite. O Senhor está abrindo a visão da sua igreja nesta noite. O Senhor está conduzindo a sua igreja nesta noite. O Senhor está acalmando o coração da sua igreja nesta noite. Se você pode, fique em pé no seu lugar agora. Fique em pé no seu lugar adorando ao Senhor. Se você tiver liberdade para isso, claro, se você não tiver, não se sinta constrangido a isso. Você tem liberdade, abraça o seu irmão, abraça a sua irmã aí no seu lugar aí. Abrace ela, abrace ele. E diga assim: o segredo é o lugar do secreto. Fala para ele. E calamandas. Diga: o segredo é o lugar do secreto. Diga: nesse ano, não vá para o público sem antes gastar tempo no lugar do secreto. Amém, meus irmãos? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Para o seu irmão não esquecer a mensagem. Para ele não esquecer a mensagem. Diga para ele assim: se melhorar, irmão, fala para ele. Pode melhorar ainda mais, fala para ele. Fala para ele. Então não se contenta, continua profetizando até a bênção completa chegar. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aplauda o Senhor. Meus irmãos, pode tomar assento, por favor. O pastor me deu a oportunidade de rapidamente estar falando de 2 livros que eu trouxe aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, esse livro aqui, esse é um livro que eu escrevi há uns 15 anos atrás, em defesa da igreja. É um livro que tem repercutido bastante. Eu acho que nós já estamos na 7ª tiragem. É um livro que na época quem prefaciou foi o reverendo Hernani Dias Lopes, um pastor que a gente estima muito. E é um livro que, assim, nós temos um retorno muito positivo dos irmãos que lê. Aqui nós falamos sobre os desafios da igreja atualmente, como nós podemos nos posicionar diante dos desafios. Aqui nós falamos sobre os desigrejados, não é? Ou também os mochileiros da fé.
Sabe quem é o mochileiro da fé? É aquele que coloca a fé numa mochila e sai andando, ele não tem igreja, ele não tem parada. Você pergunta para ele, onde você está congregando? Ele fala, onde eu estava ou para onde eu estou indo? Não é? Ele é um andarilho mesmo, ele é um peregrino da fé, ele não tem mais raiz, ele não tem mais parada. Então é um fenômeno que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então é um livro que vai te abençoar muito. Esse livro, 40 Dias de Despertamento, é um livro recente. Então a proposta aqui é você parar 40 dias, ler, aprofundar, orar, estar nesse lugar do secreto, nós falamos aqui nesse livro, se aprofundar para depois se levantar na força do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a estratégia é essa, é parar, se refazer, aprofundar para depois se mover. Então a proposta desse livro é esse, 40 dias você orando, buscando ao Senhor, meditando no que está nesse livro para depois tomar alguma atitude ou fazer algum movimento. Amém, meus irmãos? Amém? Aí você fala assim, mas pastor, eu não tenho um hábito de leitura. Irmãos, esse livro é um livro que 90, 100 páginas, é um livro rápido para você começar a ler, a ter o hábito de leitura. Mas aí você pode falar assim, mas pastor, eu não consigo ler livro nem 10 páginas. Não adianta, eu não leio. Quem aqui vai ter que participar de algum aniversário aqui esse ano? Vai ter que participar de aniversário e dar presente. Irmão, compra, dá de presente. Amém? Porque você já viu, quem dá livro de presente, quando você dá um livro de presente, a pessoa que recebe olha para você de um jeito diferente, fala, meu Deus, que chique. Essa pessoa deve ser uma leitora, porque está me dando livro. Entendeu? Você fica bem na foto, você passa uma ideia positiva para a pessoa e abençoa a pessoa com um livro mesmo, onde ela pode ser despertada. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor. Irmãos, o valor eu vou fazer a R$20, tá bom? Cada livro, R$20. Normalmente é 25, 30 reais, eu vou fazer a R$20 para você adquirir mesmo. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Não, irmãos, qual é o valor de um livro? É inestimável. Não tem preço. Um escritor de livros não tem preço. Não. Eu conheci um mestre em Barretos, pastor Elias, e ele falou assim, o livro ele não tem preço, é como um filho para quem escreve. E eu falei para vocês semana passada, durante todos os dias de janeiro, que ele sai lá do interior de São Paulo, não cobrou nada, o apóstolo Gilcinho trouxe ele, veio aqui, quem foi abençoado com essa palavra? Amém? Pastor estava falando sobre o secreto. A igreja ontem estava em jejum e oração. A igreja tem um calendário anual de consagração mensal, de jejum e de oração. E eu falo sempre aqui na igreja, se nós não orarmos, nós não conseguimos ver o que Deus quer conosco. Então, a palavra parece que foi um resumo de todos os 3 para 4 anos que nós estamos vivendo. Então, vocês entendem que o que importa é o secreto. Porque quando no público falar, Deus vai fazer toda a diferença, amém? Então, abençoe o ministério do pastor. Abençoe, abençoe. Nós vamos abençoar, nós vamos comprar os livros. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Se Deus tocar no seu coração, olha, eu quero dar uma oferta para você. Pede o pix dele, abençoa a vida dele. Porque a grande maioria dos pregadores cobram de 5 a 200 mil por mês, 200 mil para falar em 40 minutos. E a Bíblia fala que de graça a gente recebe e de graça a gente dá. Mas a gente vai reconhecer o ministério dele, abençoando. Posso ouvir amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Marcelinho, obrigado. Tamo junto, né? Tamo junto. Então, Marcelo é um querido nosso, apóstolo Gilcinho, né? Muito obrigado. Tamo junto. Bruninha, Eloá, todo o pessoal do Vale. Vamos ficar de pé e vamos cantar parabéns, né? 4 anos, né? 4 anos. E que esses 4 anos sejam uma nova etapa sobre a tua vida. E pode ter certeza, 2025 é o ano das boas novas sobre a tua vida. Amém, irmão? Se não, levante sua mão primeiro e diga-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel.
Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que nunca te falte nada. Que Ele te enriqueça de bênçãos, riquezas espirituais, valores, experiências, e que o teu secreto seja um secreto abençoado de vozes da palavra dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos cantar parabéns? Vai lá, Marcelo.